A paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz a todos que me ouvem, que me vê por mais este vídeo. Eu gostaria de trazer mais uma porção da palavra de Deus para a tua vida, na certeza que esta palavra vai te trazer um conforto, vai te trazer ânimo, vai te levantar e fazer você acreditar que Deus ele olha para você, que Deus ele tem poder de mudar a tua situação, né? Porque Deus ele é maior e ele permanece fiel, ok? Eu gostaria de ler aqui no livro de Filipenses, no capítulo de número 4, o verso de número 12 e o verso de número 13, que nos diz da seguinte forma: sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Aqui nós temos uma carta do apóstolo Paulo, aonde ele escreve para a igreja de Filipos, aos filipenses, falando a eles da sua jornada, da sua caminhada pelas igrejas pela qual ele vinha passando, e no qual esta igreja de Filipos veio ali o acolher com muito amor, com muito carinho, o ajudando a se manter até mesmo na obra missionária. E aqui o apóstolo Paulo, ele traz uma narração dizendo para a igreja que ele sabia, porque servindo a Cristo ele passaria por várias dificuldades, e é quando ele passa esse relatório para a igreja de Filipos, dizendo da seguinte forma: olha, eu sei passar necessidades e sei também andar em fartura. É interessante nós observarmos aqui que o apóstolo Paulo, no versículo 3, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo ele expressa este versículo de número 13, é porque Paulo ele conhecia ao Senhor, Paulo ele tinha uma intimidade com Deus, ele sabia tudo quanto ele havia passado, e se ele estava ainda de pé, com fôlego de vida, é porque este mesmo Deus o havia sustentado até aquele presente momento. Quando ele relata aqui a igreja de Filipe, dizendo tudo quanto ele passou, as necessidades, as privações, as provas, as perseguições, mas quando ele fala eu posso tudo naquele que me fortalece, porque até ali Deus o havia sustentado, Deus o havia abençoado, Deus o havia dado tantas vitórias para ele, então ele sabia realmente conviver com certas situações que não é para qualquer um, mas somente para aquele que crê no nome do eterno e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo mostra aqui para a igreja de Filipe que quando você está firmado na rocha, que é Jesus Cristo nosso Senhor, você passa por qualquer tipo de privações ou qualquer tipo de provas e dificuldades, porque você sabe o Deus o qual você tem clamado, você sabe qual é o Deus que você tem buscado. E este Deus era o Deus o qual Paulo ele ministrava pelas igrejas pela qual ele estava passando, na cidade aonde ele passava. Certa feita, o apóstolo Paulo passava por uma cidade por nome de Atenas. E diz a Bíblia que quando ele chega nessa cidade, ele vê um areópago, aonde neste areópago havia várias imagens, altares, e nesses altares, cada altar tinha o nome de um Deus. Porém, havia um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. E ninguém parava naquele altar. E os outros altares as pessoas paravam. E Paulo agora para diante deste altar e ele começa agora a pregar. E as pessoas começam a observar e começam a se aproximar do apóstolo Paulo para entender o que ele estava dizendo. O que ele estava pregando a respeito de um altar que tinha uma placa escrito ao Deus desconhecido. É interessante, porque muitas pessoas têm por costume de dizer eu já tenho Deus no coração, eu já tenho Jesus no coração.
porém não conhece a esse Cristo realmente como deve ser conhecido. Não se preocupam em buscar ou saber a vontade dele. Tem uma passagem no livro de Mateus, no capítulo de número 6, onde fala a oração do Pai Nosso, que diz: seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus sobre a minha e sobre a tua vida? Deus, ele tem uma vontade sobre as nossas vidas, mas nós muitas das vezes não pensamos qual é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E por isso que muitas vezes passamos provações, dificuldades, situações complicadas e não conseguimos achar uma solução. Quantos têm se desesperado? Quantos têm até mesmo tirado as suas próprias vidas por não encontrar uma resposta para aquilo qual ele tem lutado para achar a solução? Quantos têm se entristecido? Quantos têm largado de mão, têm se entrado numa depressão profunda porque não conhece ao Deus o qual o criou? Paulo, quando ele fala assim, eu posso todas as coisas, porque Paulo conhecia ao Cristo Jesus, o qual havia aparecido para ele no deserto, o qual o chamou para a graça, o qual o chamou para começar uma jornada, uma caminhada na presença dele. Então, quando Paulo ele fala isto para a igreja de Coríntios, olha, eu sei passar, para a igreja de Filipe, ele diz com toda veemência e com toda autoridade e ousadia, porque ele tinha um contato com o Senhor. É interessante porque muitas das vezes hoje nós passamos por algumas situações e nós oramos, buscamos a Deus, só que Deus muitas vezes não responde na hora que nós queremos. Muitas das vezes a resposta ela não vem da forma que também queremos. Muitas das vezes Deus ele se permanece em silêncio. Mas uma coisa é certa, a Bíblia diz que os ouvidos dele não estão agravados para que não possa ouvir. E Paulo, quando ele fala aqui no versículo 13 que ele podia todas as coisas, porque ele conhecia o Deus dele. Ele sabia que Deus sempre estaria com as mãos estendidas para ele. Por mais que ele viesse a passar a maior turbulência de sua vida, mas ele sabia que ele podia contar com o Senhor. Às vezes ele não podia contar com o amigo que estava ao seu lado, às vezes ele não podia contar com a sua família, mas aqui quando ele expressa eu posso todas as coisas, é porque ele quer dizer da seguinte forma, ó, eu sei que nele eu posso confiar, eu sei que nele eu posso esperar, porque eu sei que ele vai vir ao meu encontro, eu sei que ele vai vir de encontro a essa situação, eu sei que ele vai vir de encontro a este problema, eu sei que ele vai manifestar a tua glória e ele vai me tirar dessa situação. Somente Deus quem poderia fazer tal algo. Porque Deus ele é fiel, porque Deus ele ainda manifesta o seu poder, a tua glória para aquele que nele espera, para aquele que nele o aguarda. Às vezes nós nos deparamos com algumas pessoas que falam para nós, poxa, eu já não suporto mais, eu não aguento mais, eu não consigo mais orar. Mas que Deus é este que você tem servido? Que Deus é esse que você tem clamado e buscado? Porque a Bíblia diz que o nosso Deus, ele vive, ele reina. A Bíblia diz que ele tem boca e ele fala, ele tem olhos e ele vê, ele tem ouvido e ele ouve. Agora muitos podem até mesmo falar assim, poxa vida, mas se Deus realmente, ele ama o ser humano, se Deus realmente, ele vê o ser humano, por que muitas das vezes nós vemos tantas e tantas tragédias, tantos e tantos problemas acontecendo neste mundo? A resposta é fácil e a resposta é bem simples. Tudo isto é culpa do próprio homem. Não tem nada a ver com Deus, porque Deus colocou o homem na terra para que dominasse a terra e fosse abençoado. Só que o homem, ele achou por bem e melhor virar as costas para o Senhor. O homem achou por bem ser ingrato para com o Senhor e achar que com as suas próprias forças ele conseguiria dobrar e driblar a vida, dando conta da sua própria vida. Quando na verdade nós estamos no controle das mãos do Senhor. Nós não podemos nos levantar da nossa cama se Deus não nos permitir. E o apóstolo Paulo deixou aqui uma coisa bem clara,
de tudo quanto ele possa passar de dificuldade, de tudo quanto possa passar no cenário do universo, mas todavia o nosso Deus é o Deus do apóstolo Paulo, aquele o qual ele tem apresentado nas Sagradas Escrituras. É por isso que ele diz com muita ousadia: eu posso, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu posso, porque eu creio no poder do Evangelho e no poder da palavra. Quando o apóstolo Paulo ele prega para a igreja de Coríntio, ele diz da seguinte forma: porque a cruz para os gentios, para aqueles que não creem na palavra é loucura, mas para nós que cremos no Evangelho, a cruz é o poder de Deus que está sendo manifestado para aqueles que nele crê no Evangelho do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Então fique com esta palavra. Não importa a situação qual você possa estar passando, a dificuldade, mas espera no Senhor. Confia em Deus, porque você vai poder todas as coisas quando você confiar no nome de Jesus. Certa feita Jesus falou para os discípulos da seguinte forma: tudo quanto perdides em oração, Deus o concederá, mas segundo a vontade dele, e se você estiver enganjado na palavra dele, porque a palavra dele é viva, é eficaz e transforma nossas vidas para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe, que te dê um dia abençoado, um dia cheio de graça na presença do nosso Deus. E creia nessa palavra. O apóstolo Paulo falou que ele passou várias situações difíceis, porém Deus lhe deu vitória em todas. Por isso que ele teve a liberdade de falar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque quem me fortalece é o poder da palavra, é o poder da presença do Espírito Santo em sua vida. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu oro neste momento por esta vida, que o Senhor venha visitar esta pessoa, que o Senhor venha abençoar a sua vida, o seu lar, o seu casamento, o seu trabalho, os seus estudos, que o Senhor entre com providência e que essa pessoa ela também possa profetizar sobre a tua vida, que ela também pode todas as coisas em teu nome, que tem o poder de virar cativeiro, curar enfermidades e transformar vidas e lares em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Te dê um dia abençoado, um dia cheio de bênçãos e de vitória na parte do nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe.